Tudo bem, pessoal? Vamos lá, um capítulo da nossa série Celebrações da Ceia com Pão e Vinho. E hoje vamos voltar para as nossas celebrações, né? Eu sugiro que vocês assistam os outros vídeos, quem não viu, né? Os anteriores, porque nós estamos fazendo uma série onde nós vamos conectando uma coisa com a outra, né? Cada um vai dando sentido, né? E hoje nós vamos falar mais em cima das celebrações do Antigo Testamento. Todas elas têm uma conexão conosco, de alguma forma, né? Com as nossas celebrações, com a igreja e com como se deve fazer, tá? E como todas elas têm essas conexões, então hoje eu vou me ocupar das festas e celebrações básicas do Velho Testamento. São muitas, né? Mas eu vou aqui resumir. Já falei para vocês que eu vou trabalhar com o resumo bem, né, bem resumido mesmo, para não atropelar aí o entendimento, tá? Vou usar como exemplo aqui Êxodo 12, 17. Em Êxodo 12, 17, diz, deixa eu colocar na tela para vocês aqui, para ver aqui. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. A palavra guardar lá na Torá, o shmartem, é observar, né? Ela é melhor traduzida por observar. Observe as festas, né? É porque guardar em português dá uma diferencinha, né? Do sentido aqui, é observar, tá? No sentido, guardar no sentido de observar, de fazer, né? De executar isso. E estatuto perpétuo, né? Que é para fazer isso perpetuamente, né? O Catolan é estatuto perpétuo, tá? Lembrando vocês, eu já tinha falado disso, né? Que as nossas celebrações elas montam o passado no tipo memorial, por isso nós estamos olhando as celebrações do Antigo Testamento, porque elas nos fazem lembrar, nos trazem o memorial que nós precisamos agora. Isso no sentido passado. No presente, elas nos traz a comunhão, né, a comunhão dos santos, né, a comunhão necessária para que nós possamos prosseguir avante e alcançar o futuro, que é a esperança, que é o ponto final, que é o objetivo de tudo isso. Tá? Então, desde lá já tem um objetivo traçado aqui e o que nós precisamos é só observar, né? Vamos observar lá para ver o que fazer agora e o que vem depois, tá? Nós temos aqui dentro nas celebrações bíblicas. Vocês vão ver que as celebrações bíblicas do Antigo Testamento, elas não são obrigatórias para os cristãos, mas ajuda a entender, né, a fé e qual é o processo disso tudo, de um todo, tá? E para isso eu vou pegar as 7 celebrações oficiais fixas, determinadas por Deus, e elas vão ser a nossa base. Lembrando que tem mais celebrações, tá? Eu vou pegar essas aqui e com essas eu pretendo mostrar isso tudo para vocês, tá? Então, sempre que possível, pega a sua Bíblia, dá uma folheada e tenta entender, né? E aceito sugestões, tá bom? Bom, nós temos essas 7 celebrações divididas em 3 ocasiões, tá? Então, 3 vezes por ano. Vou mostrar isso para vocês. As celebrações são a Páscoa, né? Pêsseg, pães asmos, né? O Hamatzot, que é Hamatzot, que é pão sem fermento, e primícias, que é Bicurim, tá? Então, essas 3 aí vêm primeiro, depois vem Pentecostes, Shavuot, né, do Levítico 23,
Elas estão todas juntas em Levítico 23 para facilitar a vida de vocês, tá? E isso coincide com Atos 2. A festa, a celebração das trombetas, Rosh Hashanah, né? Cabeça do ano, né? Trombetas, Teruá. Dia da expiação, é chamado em Israel de Yom Kippur. E tabernáculos, que é chamado de Sukkot. Sukkot, tá? Cabanas, né? É festa das cabanas. Tabernáculos, Sukkot é cabanas, tá bom? Então são essas 7 celebrações aí que são fixas e entendendo elas a gente vai fazendo as conexões, tá? Hoje eu vou me ocupar delas. Diz para vocês que é 3 vezes no ano por causa desse versículo aqui, tá? De Deuteronômio 16:16. É até fácil de gravar, né? Deuteronômio 16:16. 3 vezes ao ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. 3 vezes. A primeira é o grupo das 3 primeiras, tá? Que é a festa dos pães asmos. A segunda é o Pentecoste, que é 50 dias depois, né? Que é a festa das semanas, né? São 7 semanas, por isso que chama festa das semanas, tá? E por último, na festa dos tabernáculos, que são 3 também, são 3 festas ou celebrações. E uma regra, hein? Porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Lembre-se desse detalhe aí, não aparecerá vazio. Eu expliquei isso melhor no vídeo passado, tá? Hoje eu vou me ocupar mais da festa. Bom, tem uma coisa importante que eu preciso lembrar vocês, que está em Colossenses 2, versos 16 e 17. Aqui fala dessas celebrações, tá? Fala, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, Colossenses diz que essas coisas, essas celebrações são sombras que apontam para um cumprimento futuro. São sombras de coisas futuras. Tá? Então vamos ver as sombras, depois a gente vê o cumprimento. Vou dar só uma conexão com vocês hoje, aí no próximo vídeo eu explico melhor, tá bom? Então 3 vezes por ano, são 7 festas, mas em 3 reuniões distintas o povo de Israel deveria se reunir. A primeira reunião, ela acontece em 3 festas seguidas, uma após a outra, tá? A primeira começa com o Pessach, que é Páscoa, né? A celebração original, vocês lembram? Está no Êxodo 12, né? E ela é repetida depois em detalhes no Levítico 23, também em Deuteronômio 16 e Números 9, para vocês conferirem, tá? Se escolhia um carneiro, né? Um cordeiro, e no dia 10 do primeiro mês, o mês de Aviv ou Nissan. Os meses em Israel, eles têm nomes babilônicos. Até hoje usa-se um calendário babilônico. Esse nome Nissan é o calendário babilônico, tá? Como eles passaram muito tempo, né, aquele povo passou muito tempo, o povo de Israel, na Babilônia, eles adotaram algumas coisas que não voltaram atrás, mas não tinha muito jeito de voltar, né? Você usa os nomes dos meses por 80 anos, depois como é que você vai voltar para trás disso, tá? Bom, então o mês Nissan é o primeiro mês, que em hebraico é Aviv. Aviv é primavera. Lembra da cidade de Tel Aviv? As montanhas da primavera, tá? E renovação, Aviv também, tá? Começo, início, tá? Então, Aviv tem... normalmente em hebraico tem muitas palavras que têm mais de um significado. O vocabulário hebraico é bem reduzido em relação a essas línguas modernas, tá? O vocabulário hebraico é primitivo e tem muita coisa que pode ser repetida aqui dependendo do contexto. Uma palavra às vezes não tem nada a ver com outra, como aí primavera, não tem nada a ver com começo, né? Mas tem a ver um pouquinho com renovação. Então,
a palavra pode ser usada no contexto, pelo contexto você sabe se está falando de começo ou de primavera, tá? Isso é comum no idioma hebraico. Bom, em Êxodo 12, nas regras da Páscoa, fala que tinha que escolher um cordeiro sem defeito, um macho de 1 ano, podia ser ovelha ou cabrito, tá? É, pela importância, então Deus deu sempre uma saída possível, tá? O povo de Israel eram criadores de gado miúdo. Isso era uma abominação para os egípcios, né? Por isso que eles moravam separados e tudo, mas porque tinha, além de ter essa, essa questão de comida, né? De alimento, também tinha questão de religiosa, tá? E era um animal por família, e o cordeiro dava mais ou menos isso, né? Um borregozinho jovem dava mais ou menos isso, né? Para uma família razoavelmente para comer uma ovelha ou um cabrito, tá? Isso era no dia 10 que eles escolhiam. Essa ovelha morava com eles por alguns dias. Isso é interessante também, porque na hora da gente conectar, isso vai fazer diferença, tá? Esse cordeiro, uma coisa é sei lá, pegar um cordeiro lá no meio do rebanho e sacrificar ele, pegar um frango lá no quintal e matar ele. Mas você viver com ele, ele tinha que ser visto, tinha que prestar atenção nele, fiscalizado todos os dias para ver se ele servia mesmo dentro do propósito das regras que estão lá. Vocês podem ler as regras, se for o caso. O que eu estou fazendo aqui é interpretando o que isso aí significa, tá? Então isso entra no dia 10 na casa da pessoa, no dia 10 do primeiro mês. É o primeiro mês religioso, né? Então, Deus falou que ali seria o primeiro ano, o primeiro mês, porque tudo precisava ser no início. Os meses em hebraico se iniciam na lua nova, todos os meses iniciam na lua nova. Então, a lua nova no mês de Aviv, mais ou menos abril, março, abril, no nosso calendário, é o primeiro mês, porque tudo inicia ali. Então, a celebração começando ali vai dar uma conexão também, tá? Tinha que sacrificar ele no dia 14, então ele ficava 4 dias com a pessoa, tá? Com a família. E esse rito de passar o sangue do cordeiro que era sacrificado nos umbrais só aconteceu na primeira Páscoa, porque tinha uma interpretação específica, né, do livramento. O sangue nos umbrais operava o livramento, tá? Então, o sacrifício era no dia 14 à tarde, tá? Interessante que é chamado de entre tardes em hebraico, é das 15 horas até as 18 horas mais ou menos. Lembra da morte do cordeiro às 15 horas, 3 horas da tarde, tá? É, tem um significado aqui, né? O cordeiro era sacrificado na Páscoa, tá? Então, a Páscoa teria que ser comemorada no 14 do primeiro mês, do mês de Aviv, tá? Que é o mês de abril, mais ou menos, para nós. E então, no dia da Páscoa, era sacrificado esse cordeiro, era a primeira festa, tá? E tinha, em Números 9, 10 e 11, tem uma exceção por causa da importância da celebração. Olha, a pessoa estava viajando, estava longe, a pessoa estava impuro ritualmente lá, estava fora das regras de purificação cerimonial, então ele poderia fazer isso no mês seguinte, tá? Isso tudo nos leva a um motivo, né? É uma memória e uma celebração perpétua, tá? E nos leva ao motivo do livramento de Deus, tá? A celebração perpétua e essa memória é a memória de que o cordeiro ia morrer, que o seu sangue ia ser derramado e que o livramento ia acontecer através do sangue. Esse é o motivo da celebração, tá? E que isso foi um livramento de Deus que deu a regra de como é que ele ia livrar as pessoas aí,
tá? Então a Páscoa é o livramento. Isso no dia 14, não perde aí. No dia 14 do mês de Abib. No dia seguinte, no dia 15, é os pães sem fermento, tá? Lá naquele texto de Deuteronômio, chamou a festa toda de pães asmos. Mas a festa toda é a Páscoa, o pão sem fermento e a primícia. São 3 celebrações. E ele chama ela pela do meio, tá? Mas elas são juntas, né? É a primeira reunião. Todo mundo se reúne. Aí no dia 14 mata o cordeiro. No dia 15 o pães asmo. E no dia 16 a outra festa que é das primícias que eu vou mostrar para vocês. Tá? O Hag Hamazot, que é o pão sem fermento, Levítico 23, é uma festa ordenada por Deus também, como eu já mostrei para vocês, até peguei ela como exemplo. Quando você vai fazer conexão das celebrações antigas com as novas, a Bíblia usa a Páscoa. Por que usa a Páscoa? Só para exemplo, porque a Páscoa é a primeira das celebrações, mas ele está imaginando quem nos ensinou e ordenou as celebrações, que nós fôssemos inteligentes o suficiente para entender que tem essa regra para fazer a Páscoa, então tem também para os pães asmos, tem também para as primícias, que tudo é interligado, tá? Então é ordenado durante 7 dias, né, do dia 15, esse de pães asmos, até o dia 21, né, não podia ter fermento na casa, né, tinham que comer pão sem fermento. Aqui entra também, para o hebreu, normalmente, o pão vem junto com o vinho, porque isso é uma forma de celebração antiga. Vocês lembram lá do início, né? Já aconteceu lá no tempo de Abraão, já aparecia o pão e o vinho juntos, tá? Então aqui eles comiam o pão, mas um pão sem fermento, tá? Eu removia esse fermento aqui. E isso era considerado um sábado, né, um descanso, que Shabat não é um dia, é o descanso, tá? Então, o dia dos pães asmos é um dia de descanso, é um Shabat, né? Isso nos monta também ao descanso que é o Senhor, tá? Com refeições especiais, sem trabalho servil, né? Então, o matzah, que é o hamatzot, que é o pão sem fermento, ele representa a urgência da salvação, tá? E qual é o motivo desse pão sem fermento? Durante 7 dias, essas refeições, lembra que foi Deus quem tirou o povo do Egito, que não foi inteligência, o poder militar ou estratégia, foi graça e intervenção de Deus, porque eles não tinham uma mínima possibilidade de sair do Egito por si mesmo. O Egito tinha um dos maiores exércitos do mundo, se não fosse o maior, tá? Então não foi estratégia, eles não tinham exército, eles eram escravos, não sabiam nem manusear as armas, né? E Deus até levou eles pelo caminho do deserto para eles não amolecer vendo a guerra lá na faixa de Gaza, né? No local de Gaza. Então eles desviaram pelo mar, tá? Então o motivo dos pães sem fermento é porque tinham que comer rápido, não dava tempo de fermentar, e sandália nos pés, cajado na mão, né? Então a urgência, a rapidez que isso precisava acontecer, tá? Então esse é o motivo aí dessa segunda celebração. A terceira celebração, que é as primícias, isso acontece no dia seguinte, porque quando eu for mostrar para vocês o que aconteceu nos 3 dias de Jesus, né, de Cristo, do Messias, isso tudo vai se encaixar perfeitamente, tá? Então, esse bicurim é os primeiros frutos, as primícias, os primeiros frutos, né, da cevada. A primeira colheita de Israel era cevada. Lembra que era uma festa ligada à agricultura, à pecuária, né? No caso de gado miúdo, que o povo de Israel se dedicava. E a agricultura, né? No Egito já tinha
né, aquelas terras agricultáveis por causa do rio Nilo, né? Mas quando eles viessem para a terra, eles tinham que continuar, porque o ciclo era o mesmo, tá? Então, isso dava no início, né, ali no dia 15 do mês de Aviv, dava os primeiros frutos. Então, quando madurava os primeiros frutos da cevada, eles tiravam o homer, eles chamam feixe de cevada, chamado de homer, tá? E tirava e marcava aquele ali, eles colocavam uma marca naquele feixe como o primeiro feixe que eles iam levar para a oferta na casa do Senhor, para que pudesse fazer a cerimônia, para que pudesse celebrar os primeiros frutos, tá? E primeiro da cevada, porque aí daí quase 2 meses é que começava a colheita do trigo. As estações do ano eram bem mais visíveis, né, nos tempos passados. Hoje em dia mudou um pouco as estações do ano, né? E você não pode confiar muito, mas era bem confiável, né? Meus parentes, por exemplo, se dedicavam à agricultura, eles plantavam milho no pó, sem chover, e sabia que ia chover naquele dia, né, no início da primavera, tá? Essas festas que eu estou falando para vocês aqui são festas de primavera lá, porque abril é primavera lá, tá? Aqui é o contrário, tá? E por que que era nos dias da colheita? Porque eles não podiam vir ao Senhor de mãos vazias, tinha que apresentar suas ofertas, tá? Então a festa começava no dia da colheita, em tese, no dia da colheita da cevada, na primavera. E durante os dias da festa dos pães asmos, né? Então, eles esse primeiro feixe era guardado e o povo levava esse feixe ao sacerdote, que oferecia essa oferta em oferta movida perante o Senhor. Isso simbolizava a entrega dos frutos da terra a Deus. Era feita uma celebração ali, onde era apresentado esses primeiros frutos. Isso tudo tem uma conexão, né, do primeiro fruto, da primícia dos frutos, com a nossa celebração que nós vamos ver, tá? Junto com esses feixes eram oferecidos sacrifícios, tá? Conforme Levítico 23, verso 12 e 13, um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mácula, sem mancha. O que isso lembra a vocês? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá vendo? E oferta de cereal, o que isso lembra a vocês? O pão. E a libação, o que se lembra vocês? O vinho, né? Então era celebrado com pão e vinho. Todas as celebrações entravam pão e vinho, tá? Essas ofertas acompanham o feixe como sinal de gratidão e de aliança. Só depois da apresentação do homer, que é o feixe de cevada, o povo podia comer da nova colheita. Ninguém comia dessa colheita até que fosse oferecida ao Senhor, porque eram as primícias, tinha que oferecer o que é de melhor, o que vinha primeiro, tá? É assim que funciona. E qual é o motivo disso? Era o reconhecimento que Deus é o dono da terra, né? Ao entregar esse primeiro fruto, o servo, o homem de Deus, estava reconhecendo que Deus é que o tinha dado, que Deus é o dono da terra. Tá? Então, quando a gente faz isso, né, quando a gente leva o melhor, o primeiro dos frutos a Deus, a gente pode fazer isso até hoje, né? Recebe o nosso dinheiro ali, o que for, e levar ao Senhor e levar como reconhecimento de que Deus é soberano em nossas vidas e que a terra não é nossa, que nós somos dependentes dele, tá? É esse o motivo desse Homer aí. Bom, daí esse foi o primeiro encontro. Então, recapitulando, nós temos a Páscoa, nós temos o pães asmos e temos primícias, tá? Que é esse abicurim que nós vimos aqui. 3 festas, dia 14, dia 15, né? Dia 14, dia 15, dia 16. E era 7 dias, né? Que durava aí essas festas, mas começavam uma depois da outra na ordem que eu
vos dei, tá? Bom, para a contagem do Pentecostes era contado da Páscoa, tá? Contava 7 semanas, por isso são chamadas festa das semanas, né? Então, se você multiplica 7 semanas de 7 dias, né? 7 vezes 7, 49. Então, são 49 dias. Mas a festa era feita no dia seguinte à contagem do Homer. Essa contagem era feita dia a dia, tá? Por esses 49 dias. E no dia seguinte era Shavuot, que é Pentecoste, né? Festa das semanas, né? A festa acontecia nos 50 dias depois da Páscoa. No verão, já estava no verão. Nós terminamos lá na primavera aquela celebração ali, mas agora já era a festa da colheita do trigo, porque o trigo amadurece mais tarde do que a cevada. E a festa coincidia com isso. Para quê? Para ninguém ir vazio perante o Senhor e levar uma porção também do trigo na festa da semana. Shavuot é a segunda das 3 peregrinações que eu falei para vocês, das 3 vezes que eles tinham que se reunir, né? Era uma festa agrícola, espiritual, como as outras que eu mostrei para vocês, tá? E o povo de Israel celebra essa festa até hoje como a festa da entrega da Torá no Sinai. Porque eles saem lá do Egito e vão, atravessam o Mar Vermelho e vai lá para o Sinai. E lá Deus entrega a lei para Moisés. Então, eles calculam que nesses 50 dias aconteceu da Páscoa lá no Egito até lá no Sinai, tá? Onde eles receberam a lei, a tradução judaica que fala isso. Isso não está na Bíblia, tá? Era só para dar mostrar uma coisa a mais para vocês, porque se você olhar para as celebrações judaicas hoje, eles comemoram só a entrega da Torá, né? Porque esse Pentecoste ele ficou só essa celebração, essas festas aí perdeu o sentido para o povo de Israel por causa da falta do templo, né? Por como acredita que é só em Jerusalém, só no templo pode ser feito, então eles faziam isso lá no deserto, no tabernáculo, depois no templo que Salomão construiu, depois que aconteceu a tragédia e não sobrou nada do templo e não ficou pedra sobre pedra, eles perderam então essa celebração, essa forma de celebrar antiga aqui. Então nem para o povo de Israel ela não serve, ela serve para nós, para conectar. Eu li para vocês lá que isso são sombra de coisas futuras. Tudo isso aqui nós vamos aproveitar nas nossas celebrações, tá? Então, a Pentecoste celebra a colheita do trigo, tá? E a entrega da lei da Torá para o povo. Biblicamente, o foco é agrícola, né? Mas no judaísmo, o centro é a aliança aí a aliança do Sinai, né? E a aliança com Deus, tá? Essa contagem que acontece durante os 49 dias, que é chamada a contagem do Homer, né? Quem for pesquisar aí, contarei 7 semanas completas. O povo de Israel fazia essa contagem aí, tá? Isso cria uma expectativa e uma preparação espiritual para fazer a celebração, tá? Então, era levada ao templo a oferta dos pães de trigo, né? Eram feitas ofertas de animais, conforme Levítico, tá? Então, tinha a celebração aqui do pão e do vinho também. Esses 2 pães que eram feitos, tinham 2 pães especiais feitos de farinha de trigo e era fermentado, porque isso era raro nas ofertas, tá? Era liberado só nessa oferta aqui do Pentecoste que é liberado o fermento, tá? É uma festa de dupla dimensão, né? Agrícola e espiritual, e tem um significado muito profundo, tá? Porque no motivo eu coloquei para vocês aqui que isso marca o fim da colheita da cevada, o início da colheita do trigo, e é um reconhecimento de que a terra e os frutos pertencem a Deus, do mesmo jeito, né? Todas as celebrações, elas celebram Deus como centro de todas as coisas, tá? Então,
Deus é o centro da nossa vida e da provisão anual de Deus, do sustento que Deus dá, tá? E isso nos ensina que Deus aceita a oferta com fermento, porque isso é com imperfeição. O fermento é considerado um símbolo da imperfeição, por isso tinha que tirar o fermento, né? O que é sinal de purificação. Então, Deus aceita essa oferta com a imperfeição, né? E o que ele pede não é perfeição, mas dedicação. A Torá é dada a pessoas humanas e não anjos, né? Pessoas cheias de defeito. No ensino judaico, na entrega da Torá, Deus aceita o homem como ele é para depois transformá-lo. Então, aqui leva para a gente comparar isso com a igreja. A igreja é Deus aceitando as pessoas com as suas imperfeições, né? E vai trabalhar isso para que ele seja um justificado diante dele, tá? Então essa festa aqui traz uma conexão para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro grupo de festa, aquelas que eu já falei, da Páscoa, do Pães Asmos e Primícia, elas falam da obra redentora, da obra salvadora de Cristo, né? Que morre o Cordeiro, né? Que vem os pães asmos, que é a purificação, tirar o fermento, é a nossa renovação diante de Deus, e as primícias é a ressurreição. Então ele morre, ele nos ensina, ele nos limpa, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, e a gente vai fazer essas conexões todas lá na frente. Mas para vocês saberem, a primeira reunião é a obra executada por Jesus na cruz do Calvário. A segunda celebração, segundo momento, é o Pentecoste, é a festa da igreja, do Espírito Santo, é a celebração da igreja, com fermento e tudo, né? E isso aí é o tempo da igreja. Então, o tempo da igreja começa onde? No início do ano. Quando é o início do ano? No mês de Aviv, tá? Então, o ano espiritual para nós iniciou lá. E durante esse período, no meio aqui, é o tempo da igreja. E isso vai terminar lá nas escatológicas, quando tocar a trombeta. Isso vai acontecer, o arrebatamento da igreja. E termina esse ciclo todo. Esse ciclo vai terminar lá no fim do ano. Ele começa no início do ano espiritual. Esse ano espiritual é o tempo da igreja, tá? E na escatológica, as trombetas marcam o início do fim. Cada uma tem um motivo também. Vamos para as escatológicas agora. Faltam essas três aqui. A primeira delas é trombetas, é teruá. Eles chamam em Israel até hoje de Rosh Hashanah, que é cabeça do ano, né? Cabeça do tempo. Dia do toque da trombeta, né? O alarme, é um clamor, um clamor, né? Um som muito alto. Mais tarde, ela passou a ser conhecida como Rosh Hashanah, que é o cabeça do ano, o ano novo judaico, tá? O ano começa, o ano civil, começa lá pelo mês de setembro, que é na época dessa festa aí, dessa celebração, é mais ou menos no mês de setembro, tá? Aquele ano que começa no mês de abril é o ano religioso. Deus determinou que ali fosse começado o ano religioso. Por quê? Porque tem um motivo, né, para encaixar isso aí no projeto todo de Deus, tá? Mas até hoje Israel fica perdido no meio dos calendários, porque você tem o ano que começa o Rosh Hashanah, que tocou a trombeta, iniciou o novo ano. Isso começa numa lua nova, no mês de setembro, mais ou menos, inicia o novo ano em Israel, tá? Mas eles usam também esse calendário que nós usamos, esse gregoriano e esse mundial, e usa na religião, no templo, nas celebrações é usado o calendário que eu estou usando aqui para mostrar para vocês, que é o calendário de Deus determinado lá no Êxodo, tá? Bom, e aqui vem o primeiro dia do sétimo mês, né? Então, eu falei para vocês que começa na lua nova do mês de Tisrei, tá? Esse mês também, esse nome Tisrei, é um nome babilônico, tá?
Isso é no outono, né? E inicia a primeira festa escatológica, tá? Então é no primeiro dia desse mês é que se inicia a festa do Teruá, Yom Teruá, dia da trombeta, tá? Época da colheita das uvas, azeitonas, romãs, tâmaras, aí vem as doces, as doçuras, as frutas, tá? Os cereais ficaram lá na primavera, lá no mês de abril foi a cevada, né? No mês seguinte, quase 2 meses depois, vem o trigo, né? A colheita do trigo e agora a colheita das frutas e tâmaras, tá? E por que é nos dias da colheita? Você já sabe, porque ninguém venha diante do Senhor com as mãos vazias, tá? Então, essa trombeta é tocada, né, para um som que desperta, que convoca. Ela é tocada no sentido de convocação, tá? Porque trombeta ela é feita, teruá é feita de chifre de carneiro, tá? Não é igual aquela trombeta que você vê na banda de música metálica, não. Ela é um chifre de carneiro com furinho, onde toca-se ali aquele som, é um som que confunde o inimigo, é um som que desperta, é um som que convoca, tá? O chifre de carneiro lembra o cordeiro substituto no sacrifício de Isaac. Aliás, tem uma festa, uma tradição em Israel. Esse carneiro está no Gênesis 22. Essa história que eu vou te contar não está na Bíblia, tá? É uma tradição hebraica, tá? Onde o povo de Israel fala que Deus, quando pegou aquele cordeiro ali que substituiu Isaac, ele pegou um dos chifres e tocou, né, e soprou naquele chifre, abrindo ali a contagem. E que o outro ficou guardado para o grande dia, né, o grande jubileu, onde vai ser tocado novamente, que é esse Teruá, Yom Teruá, o dia da trombeta, tá? Isso é uma história israelita, tá? Mas também vai nos ajudar a conectar com a nossa história aqui. Isso também lembra o pacto de Deus com Abraão, né? Que ali logo depois vem Deus conversa com Abraão e traz o seu pacto. E a lembrança da graça, né? O favor imerecido de Deus para nós, tá? Então esse chofar, essa trombeta, lembra disso, tá? E assim o chofar, essa trombeta, nos liga à história da salvação, tá? Ela nos liga à história da salvação porque ela nos desperta e nos convoca. A trombeta marca o arrebatamento da igreja, o fim de todas as coisas, tá? É uma convocação para o despertar espiritual. O toque dele funciona como um despertador da alma, é um chamado para deixar o pecado, para acordar espiritualmente, para proclamar a presença divina, a presença daquele que há de vir e virá. É o dia que ele vem. Na vinda do Senhor, toca-se o chofar no som teruá, tá? Que esse é o motivo dessa celebração. Para o povo de Israel, eles utilizam isso até hoje, né? Esse despertar aí, para deixar o pecado, para acordar espiritualmente, mas não esperam essa convocação que eu acabei de falar para vocês, tá? A segunda celebração escatológica, a primeira é no primeiro dia do mês de Tisrei, tá? Do mês de setembro. A segunda celebração é 10 dias depois, tá? Que é o dia da expiação, que é o dia do perdão, que é chamado de Yom Kippur. Yom é dia, Kippur é expiação. Expiação é uma troca que a gente faz, né? A gente oferece uma coisa no lugar da outra, onde o cordeiro é oferecido no nosso lugar, tá? Por isso o dia da expiação. Aí, isso vem logo em seguida ao arrebatamento, né? Então, 10 dias depois é a festa da expiação, é o arrependimento, tá? Que começou no Yom Teruá, que é o dia da trombeta,
né? E é o dia da purificação espiritual de Israel, uma promessa de Deus para o povo de Israel, de que nesse momento aí aquele israelita que clamar pelo Senhor vai receber também a salvação, tá? Porque depende disso também. É o dia da purificação espiritual de Israel. Vou explicar isso para vocês quando eu fizer a conexão lá. O dia inteiro é dedicado à oração e arrependimento. Esse é o dia mais importante para Israel hoje, viu? Os judeus passam a maior parte do dia na sinagoga, né? Esse dia é comemorado assim lá. Cada oração tem confissão coletiva, tem súplicas, tem arrependimento, leitura da Bíblia, né? Da Torá, salmos e súplicas especiais. Tem umas que são tradicionais, que nem estão na Bíblia, outras estão na Bíblia, né? Como Shema Israel está na Bíblia, né? Ouça Israel. Apenas uma vez por ano, nesse dia, é que o Kohen Gadol, que é o sumo sacerdote, troca as roupas de ouro por roupa de linha e ele entra com incenso dentro do Santo dos Santos e asperge, né, o sangue sobre a Arca da Aliança, sobre é, é, a parte onde Deus fala com o homem, que eu falei para vocês no vídeo passado. Eu mostrei para vocês o tabernáculo por isso, né? Porque uma coisa vai conectando com o outro, tá? Em cima da arca tem um propiciatório, onde tem 2 querubins ali. É ali que vai a aspersão do sangue, que é feito pelo sacerdote maior, né? Grande sacerdote, que é o sumo sacerdote, que a gente chama em português, tá? Porque Gadol é grande, né? E Kohen é sacerdote, grande sacerdote ou sumo sacerdote. Tá? Nesse dia também são separados 2 bodes, né? Levítico 16, tá? E é separado por sorteio. Esses bodes eram um para o Senhor e outro para Azazel. O do Senhor é oferecido em sacrifício. O do Azazel não é um demônio, não. Provavelmente é um lugar, né? Porque esse bode era enviado ao deserto, né? Você vê a história lá, vocês vão ver que é interessante. Esse bode escolhido para levar os pecados, né? Faz uma oração, põe a mão na cabeça do bode, transfere os pecados para esse bode e ele sai carregando esse peso tremendo, né? Simbolicamente, as iniquidades do povo, e é abandonado no deserto, tá? Então ele não é oferecido, ele não é uma oferta, ele não é uma celebração a um demônio, não, tá? Não entendo isso errado, não. O que é oferecido ao Senhor, tá? Então, quando o dia termina, é tocado um toque do shofar, né, da trombeta, que é Tequiá Gedolá, né, som longo e forte, que marca o fechamento dos portões espirituais, o fim do juízo, a esperança de perdão. É um momento de intensa emoção, tá? Que é ao final de toda essa celebração. Muito interessante essa celebração aí, tá? Qual o motivo, né? Purificação completa, restauração com Deus, né? Quase todas as festas celebrações têm esse motivo, né? Por isso, antes do Yom Kippur, as pessoas pedem perdão umas às outras, buscam reconciliação, desfazem mágoas. Isso é feito constantemente. Essa é a festa mais importante para o povo de Israel ainda hoje. Daquelas todas lá, sobrou essas duas aqui, ó. A Yom Kippur, que é a mais importante, e a Sukkot, que em nível de importância é a segunda, tá? Que é a festa das cabanas, né? Barracas, tabernáculos. É a última das 7 festas e das festas bíblicas, e é a mais alegre de todas, né, do calendário. Isso acontece no dia 15. Ó, a trombeta é tocada no dia 1º de Tisrei, né? É Tishrei, no dia 1º. No dia 10 vem o Yom Kippur, tá? E no dia 15 vem Tabernáculos, tá? É uma festa de alegria, de gratidão, de celebração da presença de Deus. Sai todo mundo de casa, igual cigano. Lá em Israel até hoje tem um povo que monta as barraquinhas, igual os feirantes tem os barraqueiros deles aí.
Lá tem, as pessoas oferecem, vai nas casas oferecendo, não, monta para mim na rua. As ruas de Israel são todas tomadas por barracas, tá? De festas e as pessoas por 7 dias eles moram nessas barracas, né? Eles habitam nessas barracas para lembrar do deserto, para lembrar da dificuldade, para lembrar do que eles passaram. Então tem uma série de motivos isso aqui, eu anotei para vocês, vou chegar lá, né? Então eles fazem a refeição lá, muitos judeus dormem lá também, né? A fragilidade dessa cabana ensina a dependência de Deus, né? A Torá ordena, né? E te alegrarás diante do Senhor por 7 dias. Então essa é a única festa que Deus exige a alegria nela, né? Apesar que nas outras estão implícitas isso, mas essa aí está escrito diretamente que tem que ser com alegria. Então, o motivo: a cabana representa o cuidado sobrenatural, a provisão diária de Deus, a presença constante do Senhor, porque tabernáculos é Deus tabernaculando entre nós, é Deus habitando entre nós, tá? Então, por isso, essa é a última festa, essa é a festa do milênio, onde ele vai morar com o seu povo, onde ele vai habitar com o seu povo, e a gente celebra isso, tá? A gente celebra isso. Depois que termina todas as festas, né? No 7º dia de Sukkot, né? Da festa dos tabernáculos, termina as festas todas, tá? Essa que começou por último, aqui 7 dias depois ela termina. No 8º dia é feita uma celebração, tá? Shemini Atzeret. Após 7 dias, eles terminam tudo. Aí no 8º dia é feita uma refeição festiva, uma oração pela chuva, porque o tempo chuvoso já vai começar aí, né? É o fim das colheitas e o início do novo tempo chuvoso, tá? E o encerramento do ciclo das festas. Essa aí fecha todos os ciclos aí, né? As chuvas que está quase iniciando, então o Sukkot marca o encerramento dessas colheitas, dessas festas, dessas celebrações. Então, ela inicia no primeiro do mês, né? Aos 14 do mês, que acontece a festa da Páscoa, e ela termina aqui no mês de Tishrei, que é mais ou menos o mês de setembro, e vai encerrar esse ciclo, vai fechar o ciclo. Então, o milênio fecha o ciclo de tudo. Depois, quando a gente fizer as outras conexões com nossas celebrações atuais, vocês vão ver aí, tá bom? Eu espero ter contribuído. Vocês peguem um vídeo, dá uma revisada aí, dá uma olhada aí em cada detalhe. Eu deixei os versículos todos anotados aí para facilitar a vida, tá? Que Deus abençoe vocês e até o próximo.